compositor, pastor, pai, marido. Mas o quê? Tem umas coisas aí. Tá bom, vamos começar devagar. Convidado hoje, com muita honra, de verdade. Faz tempo que eu queria te trazer aqui. Pastor Wallace Soares. Glória para ser, em nome de Jesus. Vai ser um podcast de vitória, cheio da presença do Espírito Santo. Vamos embora. Vamos devagar, né, irmão? Tá, vou começar por uma muito simples. Eu vou começar uma pergunta que fizeram. Você é MC? Já fui MC. Eu acho que eu já fui de tudo um pouco. E essa área de MC é o que despertou. Na verdade, eu comecei muito novo num grupo de pagode. No grupo de pagode, a minha mãe e minha família me apoiavam nessa área. A gente saía para muitos lugares, a gente era muito novo. Esse grupo de pagode ele foi formado dentro de uma escola. Eu estudava na escola em Lopes. E aí eu conheci uma rapaziada que gostava daquilo que eu gostava. E começamos no pagode. Depois a gente foi amadurecendo, o grupo de pagode foi ficando. E eu comecei a cantar funk. Tinha quantos anos? Quando eu comecei a cantar funk, eu tinha 14 anos. Pagode. Pagode eu comecei com 13 anos. Qual o nome do grupo? Era Exportação. Exportação, eu lembro. Exportação, Daniel no cavaco, eu no repique, Cacau no tantã, Reinaldo no pandeiro. A gente teve, dentro desses meninos todos, mal eu formado, um faleceu, seguindo um outro caminho. E era algo assim, dentro da casa do Daniel, uma família muito tradicional, mas gostava dessas coisas. A gente ensaiava. E chegamos até a gravar no estúdio também. O grupo da escola. O grupo da escola. Cantava nas ruas, nos eventos de rua, dentro de Nilópolis, ali no bairro do Cabo. Tu nasceu, vamos no começo da tua história. Galera, para quem não te conhece, saber um pouco da tua história. A gente sempre, das outras pessoas que vieram, dos outros convidados, a gente sempre fala, pô, pastor Wallace e tal. Aí a galera pergunta. Você veio do Amarelinho, foi para Nilópolis. Conta um pouco do começo da história. Fui nascido e criado dentro da comunidade do Amarelinho, né? Por influência de algumas coisas, meu pai achou melhor tirar a gente dentro da comunidade. Então, com 12 anos, eu saí de dentro da comunidade do Amarelinho e fui morar em Nilópolis, através de uma carta da Caixa que dava ao meu pai o direito dele em financiar uma casa. E era o desejo do meu pai tirar a gente desse ciclo dentro de uma comunidade carente. E foi aí que eu fui morar em Nilópolis. Só que eu nunca me adaptei a Nilópolis. É porque o ritmo, né, a vivência de Nilópolis era diferente dentro de uma comunidade. Eu vivia mais largado da comunidade, era futebol o dia inteiro, ia para a escola, e pipa, e lá já não tinha isso. As pessoas eram mais reservadas, porque era mais assim... Isso, cada um na sua casa. Cada um na sua casa, e era muita carro, ônibus passando, e a gente dentro da comunidade não tem esse trânsito, né, fluente, igual a gente tem em Nilópolis. Então a gente se... E lá eu queria viver, então eu tive uma dificuldade muito grande de desapegar a comunidade do Amarelinho. Então eu vivia aqui. Eu morava lá, mas eu vinha para casa da minha avó. E a gente é novo, né? Começa um momento de juventude, aquela paixão. E a gente, né? Eu não queria sair de dentro de Irajá, porque a gente já estava com aquele negócio de namoro. Você acredita que tudo começou com uma peneira no Flamengo? E tu já foi no Flamengo, cara? Uma peneira no Flamengo, lá na Ilha do Governador, onde era feita a peneira. Essa eu não sabia, não. O Duda, o Diácono Eduardo, já namorava a Vanessa. E ele me levava para essa peneira. Só que era uma oportunidade de eu estar no Amarelinho, porque eu tinha que vir para o Amarelinho e ele me levar na peneira e eu voltar. E do Amarelinho ele me levar de novo para Nilópolis. Só que eu conheci uma menina. E aí eu não queria mais saber de peneira, não queria mais saber de nada. Acabei não insistindo nessa área do futebol, porque quem é cria sabe que a gente jogava muita bola. Depois a gente vai ficando velho, a gente vai largando. Não gosto de falar não, para te dar confiança. Mas pesadinho, né? Mas a gente ainda consegue dar uns driblezinhos aí, bobo aí. Então, assim, tudo começou assim. E era um período muito complicado, esse período. Porque depois disso, eu fui desencadeando algumas coisas na minha vida, eu fui entrando em algumas coisas. E aí apareceu o funk. Foi daí que apareceu o funk. Eu
gostava de rimar, eu gostava de escrever. E dentro disso eu recebi uma oportunidade de cantar no baile do Amarelinho. Uma música daquela que fala daquela rapaziada que foi nascida e criada ali com a gente ali. Quando eu fui ver, ele já estava entranhado dentro do Amarelinho de novo, morando com a minha avó. Teve a oportunidade de ter uma vida totalmente, que é a vida que você tem hoje, uma vida mais estabilizada e tal. Mas quando a gente é novo, tudo é paixão. A gente se apaixona por tudo e a paixão muda rápido. A gente se apaixona por algo ou por alguém. É passageiro. 6 meses, no máximo um ano, você já está amando outra coisa, apaixonado por outra coisa. A gente é muito movido por paixões. Nilópolis, MC. É MC Pagodeiro. MC Pagodeiro. Olha que estranho. Até hoje as pessoas me perguntam... Quando falou pagodeiro, eu pensei, pô, era cantor de pagode. Sim, as pessoas falam assim, ó, por que MC? Na verdade era MC Pagodeiro. Porque desde pequeno as pessoas me viam com um instrumento de pagode na mão. E agora eu apareço no baile do Amarelinho e o cara que me conhecia, né, falou, pô, peraí, esse aqui é pagodeiro, não é MC. Aí ele me perguntou assim, qual é o teu vulgo de MC? Aí eu falei assim, eu não tenho ainda. Aí ele, vambora, pagodeiro. Aí ficou MC e pagodeiro. Aí ficou pagodeiro. Foi levando e se tornei MC e pagodeiro. Essa é uma das histórias aí de muitas. Eu não sabia. É de muitas. E dali as coisas foram acontecendo. E jovem, né? Você vai se iludindo com as coisas. Você vai se apaixonando, como você falou, pelas coisas. E você acaba notando que é um caminho muito difícil de se voltar. Eu nunca tive um problema com dinheiro. O meu problema era fama e mulher. Porque essas coisas abrem portas. Quanto mais você aparece no cenário, mais as pessoas querem te conhecer. E eu passava na rua, a molecada, ela vinha. Isso era legal, porque elas vinham e te abraçavam. Porque a referência delas, dentro de uma comunidade, é aquilo que elas estão acostumadas a ver. Então, com um pobre favelado, você chegar em palcos que muitos querem chegar e não chegam, para eles é uma evidência. Eu cantei na Furacão 2000, tem um evento no Campo do Relâmpago, que na época era aquela que era esposa do Romo, que é a loura vereadora. Verônica Costa. Era a época que ela abriu uma Moura. Virou a Glamurosa. E abrindo a oportunidade, quem vai subir é você. Eu falei, caramba, cara, uma responsabilidade muito grande, mas eu fui, minha família toda lá embaixo, apoiando e tal, aquela coisa. E isso foi nascendo nas minhas histórias. Então, assim, a gente tem uma história dentro da comunidade. A gente nasceu aqui dentro. A gente passando por um período aqui dentro muito dificultoso. Mas você pode entrar na tua pergunta aí que... Não, a gente só vai seguindo a tua história. Tá contando a tua história, pô. Meu Deus do céu, tá preparado aí para ouvir a minha história? Não, é longa. A galera gosta de ouvir testemunho. E dentro disso tudo, eu não só parei no Amarelinho. Abri outras portas para outras comunidades. Só que chegou um período que eu vi que estava me levando para um caminho muito, muito difícil de sair. Você vai se envolver com droga? Na verdade, assim, me envolver, eu nunca fui, eu sempre fui fraco em relação a algo que me tirasse a minha... Eu sempre falei para minha mãe, eu faço as minhas besteiras careta. Eu tentei beber. É o vacilão consciente. Eu tentei beber, mas eu não tinha estômago para aquilo. Eu botava uma cerveja na boca e aquilo me dava ânsia de vômito, cara. Então eu queria acompanhar a rapaziada que fazia. Falei, pô, todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E aquilo ali não era para mim. Aí me apresentaram o uísque, só que aquilo ali me pegava muito rápido. Eu falei, não é para mim, sério. E o outro tipo de droga, né, o jovem ele tenta buscar alguma coisa que faz ele um pouco se desligar da terra. Eu nunca usei cocaína. A cocaína
eu nunca usei. Mas eu já baforei loló, mas também não dei para aquilo. Já experimentei maconha, mas também não... Eu era aquele cara que fazia as coisas careta. Eu sentia que a coisa não era para mim, não me fazia bem, o meu organismo não aceitava. E aquilo que me pegava não era bebida, não era droga. Eu queria que as pessoas conhecessem o meu talento. A minha mãe, ela sempre falava uma coisa para mim desde pequenininho. Eu com o instrumento na mão, batendo na panela, batendo no balde, ela falava assim: você é muito sonhador. Já era musical, desde pequeno. Desde pequeno, porque eu ia junto com as caravanas e o pessoal ia batendo pagode. E eu queria me turmar naquilo. Então eu nasci assim, turmado no meio musical, né? Querendo tocar os instrumentos, querendo estar no meio. E eu, às vezes, eu fui criado no meio disso, de roda de pagode, roda de samba. Eu sempre estava do lado. Eu sempre estava observando alguém tocando algum instrumento. Eu desejava aprender aquilo. E por olhar, pela curiosidade, a gente vai começando a fazer, a tocar. E foi assim. Na minha vida eu sempre me despertei para alguma coisa. E a gente vai chegar também nesse período do Evangelho, o que me despertou. Mas vamos continuar essa linha aí até chegar a esse momento. Quando eu saí da comunidade, a minha mãe ela veio me resgatar dentro da comunidade, que eu já não morava mais com os meus pais. Eu já estava vivendo um processo muito difícil, porque eu já não era mais dentro de uma comunidade onde eu fui criado. O inimigo ele abriu outras portas para mim, e eu fui. E dentro dessas outras portas, eu andei no Vale da Sombra da Morte. Eu vi a minha vida passar aos meus olhos. E eu notava que tinha alguma coisa na minha vida reservada para mim, porque eu sempre recebi um livramento. Teve uma vez que eu fui cantar no Morro do Dendê, e eu fui através de amigos dentro de um carro, e dentro dessa situação, a gente foi para lá, eu cantei, era um evento patrocinado pelo tráfico ali em cima, e quando eu desci, a polícia ela fez uma blitz, já esperando aquele carro, porque esperava que naquele carro houvesse uma transferência de armamento de uma comunidade para outra. E a polícia falou assim: se a gente não achar nada, a gente não vai dar viagem perdida. Nós vamos dar cabo da vida de vocês e nós vamos desovar vocês dentro do mangue. Dentro do mangue. E a gente estava com a cara, né, no chão, e a gente ouvia ele falar, eles falavam. E naquele momento assim, eu falava assim: ó, se existe alguém aí em cima, aí, se existe mesmo Deus, me livra disso aí que eu não vou mais me envolver nessas coisas não. E de repente sempre tinha um que falava assim: ó, deixa eles embora, não tem nada não, deixa esse menino embora. E a gente conseguia sair daquela situação. E eu falava assim: caramba, mas aí você depois passava o susto, você continuava fazendo besteira. Tava eu em Senador Camará, tava eu em Parada de Lucas, tava eu no Cefa, e vivia assim, no favela e em comunidade cantando. Aí às vezes as pessoas me perguntam assim: quanto você ganhava para cantar? Eu não ganhava nada. Eu não aceitava. Não aceitava? Eu não aceitava. Isso, cara. Porque o meu coração ele nunca teve preso a dinheiro. Eu queria ser famoso. Eu queria que as pessoas conhecessem o meu talento. Só as pessoas se agradarem pelaquilo que eu estava fazendo, aquilo já era uma forma de pagamento. Então eu cansei de subir nos palcos aí com amor. Eu fui começar a receber alguma coisa quando eu parei de cantar algumas músicas e me envolvi em uma outra área do funk, que até hoje ainda, né, que é nessas canções pornográficas. E depois dali eu saí desse ciclo de comunidade e entrei para a torcida organizada. Foi um período na minha vida que eu acho que eu dei mais trabalho para Deus, porque era confusões, tiroteio. No Botafogo e Flamengo, na abolição, eu lembro até hoje. Um tiroteio brabo. Tava eu lá brigando com a torcida do Flamengo, tomei um tiro na perna.
consegui sair dali debaixo da mão de Deus mesmo, porque era uma área dominada por milícia, e quando a gente foi pego, nós fomos pegos pela polícia, e quem estava atirando eram os milicianos, porque a gente estava brigando na área deles. E eu lembro até hoje, eles botaram eu e mais 3 jovens e falou assim, nós vamos matar eles e vamos desovar lá no Morro do Urubu, que na época eram inimigos. Sim. E tipo assim, matou, quem vai correr atrás? Joga lá e diz que foi outra facção. E naquele dia, mais uma vez, eu falei, se existe alguma coisa em cima aí, tem alguém aí, né? Se existe mesmo Deus, me tira disso aqui. Foi quando chegou a patrulha da polícia aí, falou, não, deixa esse menino ir embora. A gente conseguiu entrar dentro de um ônibus, o primeiro ônibus que a gente entrou. Então, assim, a minha vida, desde da minha adolescência até um período, foi debaixo de livramento. Foi debaixo de Deus guardando, e eu ainda fazia muita prova de Deus, por não conhecer Deus. Já tinha ido na igreja, algum tipo de experiência? Assim, eu tinha pavor de igreja. Eu olhava para aqueles crentes rodando, pulando, eu falava que aquilo ali era coisa de doido. Só para tu ter uma noção, meu pai comprou uma casa que se tornou uma igreja, do lado. Do lado se tornou uma igreja. Rapaz, aquele povo ali era um povo doido. Pensa num povo doido. Aí eles começavam a vigília 10 horas da noite e só terminava 5 horas da manhã. Juntava eu e a minha irmã para tacar pedra no telhado da igreja. Porque era muito barulho. Então, assim, a gente era inimigo mesmo da igreja. Declarado inimigo da igreja. A gente falava mal da igreja, falava mal dos pastores. Quase Paulo. Eu juntava os crentes para bater. A gente falava mal e, assim, eu aprontava muito. Então, a gente perseguia mesmo. Por quê? A gente não gostava desse negócio de igreja, tal, porque tinha que parar de fazer as coisas que a gente achava que era certo. A crente é chato. Só que eu vim de um berço que o meu pai, a família do meu pai é toda evangélica, toda de pastores, bispos, toda a família do meu pai. Meu avô se desviou, meu avô veio para o Rio para cantar num coral de uma igreja, conheceu minha avó no coral da igreja, casaram, meu avô se desviou e a partir daquele momento a casa desandou. Mas o meu pai foi nascido num berço evangélico. Meu pai foi nascido num berço evangélico. Eu, com todos esses meus problemas, todas as minhas atitudes, às vezes eu ia para a casa da minha avó e ela era assembleana, só que ela estava congregando numa batista, essas tradicional. Só que a minha avó estava numa batista, mas com um coração assembleano, porque ela falava assim, ó, fica vendo televisão aí, e a briga era, ela queria ver o programa do R.R. Soares, para botar o copo em cima da geladeira e ungir para dar para os netos. E a gente queria ver desenho. Ah, eu tô vindo para casa da senhora, a senhora não deixa a gente ver nada. Aí ela, tá bom, eu vou para dentro do quarto orar. Mas eu escutava uns barulhos e umas línguas que a velha tá ficando maluca. Aí teve uma vez que eu abri a porta e olhei pela frecha, a velha tava marchando dentro do quarto sozinha, falando. E eu não perguntava a ela, mas quando eu chegava em casa, eu perguntava ao meu pai. Meu pai tentava me explicar uma coisa que eu não entendia. Então a gente nasceu dentro de um berço evangélico, da parte do meu pai. Meu pai, ele, por mais que ele seguiu uma outra doutrina, uma outra vida, ele tinha temor. A minha mãe não, a família da minha mãe já era envolvida no pagode, nesse negócio de samba. Minha avó desfilava como baiana de escola de samba. A minha irmã era puxada para isso e eu envolvido no pagode. O meu irmão era aquele negócio chove não molha. E dentro disso tudo, o meu pai, com todos os erros dele ainda, ele mantinha algumas coisas que ele aprendeu. Chegava na época de pegar doce, era uma coisa que ele não aceitava. Ele falava assim, ó, eu não quero que vocês peguem doce. Era a gente pegar doce e ficar enfermo. Era eu pegar doce, comer doce, e eu ficava enfermo.
Então, de uma certa forma, o temor estava na tua casa ali, através da tua avó e do teu pai. Tinha um temor. Havia-se já um temor. Havia já assim, um temor. E dentro desse temor, e o meu pai ele fazia votos. Meu pai bebia, meu pai vivia no samba também, curtia essas coisas, mas o meu pai ele tinha um coração e uma mente voltada para as coisas que ele aprendeu. Você acredita que meu pai não era da igreja e ele fazia propósito com Deus? E quando ele era abençoado, ele abençoava a igreja. Meu pai, ele ofertava a igreja. Ele fazia propósito em Deus. A minha mãe não entendia. Eu já cheguei a ouvir uma discussão dele querendo... Ele fez um propósito com Deus, Deus abençoou e ele ia lá para dar 7.000 à igreja. E a minha mãe removendo. Aí removendo com a minha mãe. Mas que é isso? Não, que é isso? Tu vai dar dinheiro para pastor. Tu vai dar dinheiro para pastor. Vai dar dinheiro para pastor. Todo mundo fala isso. Você vai dar dinheiro para pastor. Ele, Tina, tal. E meu pai fazia. Teve uma vez, né, nessa introdução, que quando ele se converteu, uma amiga dele antiga, ele se converteu através da nossa conversão. Eu ganhei a minha família para Jesus. Quando eu me converti, eu ganhei a minha casa para Jesus. E quando a gente se converteu, meu pai ainda era a resistência. Meu pai apoiava, ajudava, mas ainda era resistência. É que meu pai passou por um processo muito complicado na saúde dele. No leito de um hospital, meu pai aceitou Jesus. Meu pai já tinha perdido o intestino dele todo. Meu pai chegou a andar no Vale da Sombra da Morte, realmente. Eu por diversas vezes, eu estava me preparando para a morte, sabendo que eu ia perder meu pai. Mas aí ele teve um sonho, dentro do leito do hospital, que ele cantava um hino da harpa, que minha avó gostava de cantar, ele cantou. Ele estava construindo uma laje, construindo uma casa, batendo uma laje, e ele acordou cantando esse hino da harpa. Ele ligou para mim, para minha irmã, pedindo para fazer o apelo que ele queria aceitar Jesus. E teve uma amiga dele que ele estava subindo a rua, indo para a igreja, já estava aqui no Irajá. Aí a amiga dele falou assim, que é isso, Joel? Agora você está indo para a igreja? Ele, não, agora eu estou indo para a igreja. Ah, então tu está indo dar dinheiro para pastor. Aí ele virou para ela e falou assim, ó, eu abençoo ele desde quando ele nasceu, porque o pastor é o meu filho. Pois então, no meio da cara aí. Vai dar dinheiro para pastor? Ele falou, eu já dou desde quando ele nasceu, porque ele é meu filho. Então, assim, eu creio que o testemunho de vida, aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas, ele vai gerar verdadeiramente uma atração pelas pessoas que viram a nossa trajetória e falaram assim, é impossível. Eu costumo dizer que eu fui atraído pela sarça que eu vi pegar fogo. Eu vi a sarça pegando fogo, mas não se consumia, e aquilo me atraiu. Eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei de uma forma que eu falei assim, eu não quero mais. E foi no momento que eu estava ganhando mais dinheiro. Foi no momento que eu estava me envolvendo mais com funk. Mas que eu estava sendo honrado e não era mais no Rio de Janeiro. Eu estava viajando o Brasil todo. Passagem de avião, hospedagem. Tudo que um jovem mais quer. A minha esposa, conheci Camila dentro dessa trajetória. Conheci Camila. Era uma menina que morava 2 ruas depois. Só que ela sempre foi miudinha, então eu nunca prestei atenção nela. Eu gostava de... Ele era uma mulher dançarina de funk, toda... Sim. Estereótipo. Né? Aquela coisa que... Mas teve um dia que eu tava parado na rua e ela passou. Acendeu a luz. Estalou. Bateu uma aqui, eu falei, nossa, nunca observei ela desse jeito. Vou começar a mexer. Só que a tia dela era a diretora de uma escola que eu fui expulso 2 vezes. Eu fui expulso 2 vezes da escola. E eu tinha uma amizade com a tia dela, Dona Shirley. Eu ia correndo, Dona Shirley, me ajuda, eles vão me expulsar, Dona Shirley. Você só arruma merda, você só faz besteira. E quando eu cheguei no portão dela, para começar a cercar a sobrinha dela, ela falou, Dona Shirley ficou doida. E sabe quem foi o cupido? Pastor Giovanni. É mesmo?
Pastor Já Giovanni. conhecia ele dele essa época? A gente, então, né, essa minha transição de Nilópolis, ele se tornou uma pessoa que andava do meu lado. Pastor Giovanni, cara, era aquele amigo que não falava nada. Ele parava do lado, mas ele não tinha opinião de nada. Ele só ficava... segurança. Tipo segurança. Eu falava assim, por que esse cara tá andando comigo? Ele não bebe, ele não gosta de baile. Mas onde eu ia, ele ia. Aonde eu ia, ele ia. Aí eu fui comentei com ele, porque ele tinha uma amizade com uma menina que era amiga dela. Aí eu falei assim, ó, Giovanni, se tu conseguir fazer que essa menina me dê uma chance, ó, tô te devendo uma. Aí ele, deixa comigo. Só falava, deixa comigo, balançava a cabeça, dizia assim. Falar muita coisa, não falava. Faz a mesma coisa aí, né? É, muito coisa. Aí, foi. E ela não queria. Porque a minha fama ali não era boa. Pegador da área. E não era só isso não. Eu não tinha como marginal ali naquele lugar. As mães proibiam seus filhos de brincar comigo. As mães proibiam seus filhos de brincar comigo. Por quê? Por quê, Marco? Elas não estavam erradas, não. Não. Marco, eu fazia arma de brinquedo, Marco. Eu cortava, Marco, eu tinha uma mente que eu pegava fita isolante, cano, eu fazia umas armas que chegou até a dar problema esse negócio. Era uma mente marginalizada, Já pelo que você viu quando era menor. Na comunidade. E eu queria implantar aquela minha... Eu achava aquilo normal, porque dentro da comunidade era normal. Então, a minha vida ali em Nilópolis também não foi uma coisa... Eu conheci Camila, mas a minha intenção de Camila era só uns beijinhos, pega pra capar e sai fora. E acabamos se envolvendo de uma forma que... Tu acredita que ela começou a mudar a minha história? Ela foi um sossega-leão para mim, cara. Eu tinha moto, eu não queria mais andar de moto para cima e para baixo. Eu só vivia em rua, em baile, em show. E ela foi quebrando isso e eu fui perdendo o prazer de estar nos lugares que me afastavam das coisas certas. E eu comecei a não só ficar com ela por atração, eu passei a amá-la. E estou aí com ela, pastor, Arme, pastora, já vai fazer 17 anos que a gente está junto, casado. 3 meninas lindas, estava tentando mais um menino, mas ela cortou, ela vai dar de conta. Tá ligado? 3 meninas. A Ana Clara, que tem 16, a Agatha vai fazer 11, a Isabela, que vai fazer 6. Então, assim, desse fruto, dessa bênção de Deus, nós somos 3 meninos, para a honra e para a glória de Deus. E a gente vai resumindo, né? Que se a gente for ficar falando aqui... Não, vai ficar aqui até amanhã. Até amanhã. Beleza, tu tava lá naquela fase de funk e tudo mais, já tava com a pastora Camila? Já estava com a pastora Camila. Já estava vivendo. Assim. Quando foi, tipo, aquela coisa que Jesus pegou assim, quando você bateu de frente com a sarça? Como é que foi? Então, eu recebi um convite para assinar um contrato com uma empresária. E essa visão do meu pai de não aceitar, né, as coisas que fugia muito, Deus. E eu assinei, eu fui para conhecer. E aquele pessoal era envolvido numa outra religião. E eu assinei esse contrato. Chegou a assinar? Cheguei a assinar esse contrato. Só que eles queriam que eu trocasse o meu nome pelo nome que uma entidade tinha preparado para mim. Aquela entidade falava que eu precisava ter uma nova identidade. E eles queriam que eu fosse me encontrar com essa entidade para receber alguma coisa. Só que meu pai, com todos os erros dele, né, na visão que ele seguia, que a gente vai seguindo, que são espelhos, né? Ele me ensinou uma coisa, que só existia um Deus. E eu não aceitei. Mas eu já tinha feito 3 shows. Junto com o empresário. E era PC Music, o nome da empresa. Não era só eu de MC, havia outros famosos também. E estava abrindo portas mesmo. Através deles eu fui para São Paulo, cantei em shows, recebi a cachê. Só que quando chegou nessa área, essa empresária, ela falou que a entidade mandou mudar todo meu nome,
e eu não aceitei. E ela falou, então a partir de hoje, você tem contrato comigo de 6 anos. Em 6 anos você não canta para ninguém. Aonde você cantar, eu te processo. Tem que ser do jeito que eu quero e o nosso jeito é assim. Você tem um contrato comigo. Se você quebrou o contrato, você leu o contrato? Eu falei, não li. A gente é novo, que a gente quer sucesso. Não li o contrato e dentro desse contrato. Se eu ouvisse quebra, eu não poderia me apresentar em lugar nenhum e cantar mais em lugar nenhum. É essa época que eu conheci torcida. E comecei a fazer essas coisas dentro de estúdio. Eu cheguei a montar um estúdiozinho. Eu mesmo escrevia, eu mesmo produzia, eu mesmo fazia as coisas. Isso começou a abrir algumas portas para mim. E eu chegava a faturar por semana 3 mil reais. Eu estava com dinheiro. Na época era dinheiro pra caramba. O quê? Muito dinheiro. Eu viajava, eu conheci muitas cidades no Brasil. Manaus, Bahia, São Paulo, Curitiba, Natal. Eu viajei muito cantando. Com a torcida. Com a torcida, porque eu já não podia mais cantar aquele tipo de música por causa do contrato. Com a torcida eu me mascarava. Por quê? Tu não pode ter muita evidência de muito aparecer, porque tem uma rivalidade, e se a outra torcida te pegar, sabe como é que tá? Te mata. Não, serol. Então eu estava vivendo aquilo ali, mas aquilo ali me gerava dinheiro, poder, fama. E foi um período muito complicado para mim. Só que desde quando eu era muito novo, eu tinha um vazio no meu peito. Eu já tentei preencher com tanta coisa. Eu já cheguei a ser lutador, já cheguei a ter de tudo. Esse vazio no peito sempre existiu. E como é que a gente vai se encontrar dentro disso? Se eu tinha pavor de igreja, se eu tinha medo, eu não passava na porta de uma igreja. Porque eu sabia que eu fazia muita besteira, mas eu temia. A gente olhava aquilo ali, ficava meio assustado, mas eu temia. Eu falava, me dá doido, eu vou cair ali, não vou nem mais voltar, filho, de tanta besteira que eu já fiz na minha vida. Então eu fugia de igreja. Só que Deus abriu uma porta para mim dentro da empresa onde meu pai tinha se aposentado. Era Valid. E eles tinham um contrato com o Detran. Foi a porta que Deus abriu para mim para as coisas começarem a mudar. E conheci um jovem ali, rapaz. Aquele jovem ali, ele é Ed. O nome dele era Ed. Ele começou a falar de Jesus para mim. Tinha dia que eu queria ouvir, mas tinha dia que eu estava de saco cheio dele. E eu aborrecia ele demais. Porque ele estava esperando em Deus para casar com a filha da pastora. E eu enchi a cabeça dele e falava, rapaz, a mulher está te traindo. Ele, para com esse tipo de conversa. Eu falava, não sei como é que tu aguenta. Mas teve um dia que eu resolvi abrir um coração para aquele rapaz. Porque eu via Deus nele. Eu via. Por mais que eu afrontava ele... A postura dele mostrava... A postura. Por mais que eu afrontava ele, sabe o que aquele homem fazia? No outro dia, ele chegava de manhã, me dava um abraço e falava assim, cara, tu vai ser uma potência na mão de Deus. Ele sempre falava isso para mim. Teve um dia que eu falei, eu tenho que conversar com esse cara e contar. Coisas que eu não contei para ninguém. Na hora do almoço, chamei ele e comecei a falar para ele. E eu falei, eu não choro, porque o homem não chora. Mas naquele dia eu estava com vontade de chorar. E ele riu. E aquilo me... tá rindo de mim? Tô abrindo meu coração para você e tal. Ele, não, Horácio, pelo amor de Deus, não interpreta dessa forma, não. Tô rindo de felicidade. E eu regalei um olhão para ele. Ele falou, porque a semente está germinando dentro de você. Hoje você entende a alegria que ele sentiu. Hoje eu entendo. Jesus ele falou para mim, Jesus já entrou. E eu falo, não entrou nada. Não entrou nada. E eu, tipo assim, não foi assim instantâneo. Ele não falou aquilo para mim e no outro dia eu já estava vivendo Jesus. Não foi. Parece que eu me envolvi mais ainda no pecado. Parece que aquilo me deu... Porque não é você. É o inimigo e ele sabe. Sabe que Deus tem algo sobre a tua vida. Ele não consegue prever o futuro. Mas ele sabe, porque ele tenta tocar na tua vida e não pode. Existe uma movimentação no mundo espiritual e ele percebe tudo. E ele percebe. Ele tem essa percepção de entender que você erra, peca, mas na hora dele te
culminar, de finalizar, Deus fala, não pode. É o gadareno. O estágio do gadareno é um estágio que o adversário planejou morte para ele. Só que todo o estágio dele chegou a um ponto que para muitos não tinha mais jeito. Era mais fácil o inferno acabar com a vida do gadareno do que Jesus chegar e mudar a história dele, na percepção humana. Só que Deus, ele marca encontro. Deus marcou encontro. É a percepção da sarça. Porque foi através de uma pregação, falando da sarça, que eu aceitei Jesus. É mesmo? E foi lindo. Por quê? Eu já mexia com equipamento de som, a igreja continuou ali do lado, e a pastora me fez um convite. Na verdade, ela me pediu uma ajuda, porque o pastor não estava na igreja, e ela estava precisando preparar um som para o evento que ia ter à noite. E ela não sacava nada de equipamento de som. Era um cabo que estava solto. E ela foi lá e eu falei, a primeira vez que eu entrei na igreja, quando ela bateu na minha porta, falou assim, você pode me ajudar, meu filho? Eu vou confessar, eu tremi a perna, mas eu falei, tá tranquilo. Não está tendo culto, não está tendo oração, então o problema é pisar naquele lugar e de repente eu caí ali, mas vamos lá, fui. Tu achava que entrasse numa igreja, num culto, tu ia cair? Tu sempre achava assim, tipo, se eu entrar... Eu tinha sonho com isso, mano. Eu tinha sonho. Porque quando esse menino começou a me evangelizar, o diabo me colocava medo em sonho. Toda vez que eu sonhava que eu estava endemoniado. Todas as vezes que eu sonhava com algo, do tipo que me aproximasse de Deus, eu caía endemoniado. Então aquilo me causava um medo. Me causava um medo. Então era uma forma do diabo tentar fazer que eu não entrasse naquilo. E eu fui. Quando eu botei o cabo, eu senti uma paz ali dentro. Eu falei, uma paz. E ela falou assim, quanto é? Eu falei, não é nada não. Eu sou com um cabinho aqui, só conectei. Aí ela, se eu te fazer um convite, você aceita? Aí eu, dependendo. Aí ela, queria convidar você e sua família para vir no culto logo mais, às 7 horas. Esse Agatha tinha acabado de nascer, tinha dias, Agatha. A Agatha tinha acabado de nascer. Tinha dias. Agora vai. Eu falei, Deus amado. Tá bom. Nada a perder, o menino me evangeliza direto. Eu falei, eu vou. O medo de cair? Eu falei, não, eu vou. Você mesmo. Determinei. Eu falei, eu vou. Cheguei em casa e comentei com a Camila. Eu acredito que a pastora ali do lado, ela estava com um problema, eu fui lá, consertei e ela me fez um convite. A Camila era católica do pé roxo, porque a falecida avó dela também era. Dona Lúcia, a voz da Dona Lúcia. E ela, vai, mas eu não vou não. Eu falei, tá bom. E eu fiquei com aquilo no meu coração no decorrer do dia. Quando deu 5 para 6 horas, a Agatha começou a passar mal. Eu corri com ela no hospital. Chegamos lá, era problema de gases. Voltamos, o culto já estava acontecendo. Eu falei, não vou entrar no meio do culto. Como a minha casa era do lado, a minha sogra estava com a minha esposa lá, então não estava preocupado. Eu subi no quarto e da janela eu fiquei ouvindo. Eu lembro até hoje o louvor do Fernandinho. Aquele, sai da tua tenda. Eu fechei meus olhos e quando eu abri meus olhos eu estava dentro da igreja. Literalmente eu estava dentro da igreja. Eu cheguei, entrei, sentei. Os amigos entraram também. Me viram lá dentro e entraram. Eu fazia um pagode. Vocês faziam pagode na porta da igreja. O filho do pastor era desviado. Ele pegava as cadeiras da igreja, os instrumentos da igreja. Você perdeu o pagode. Escondido do pai. Naquele dia Deus marcou um encontro comigo. Quando eu me liguei mesmo, que eu estava dentro da igreja, eu falei, caraca, cara, o que eu estou fazendo aqui? É só me dar vergonha. O culto ainda estava de boa. O pastor que estava louvando era o pastor Daniel. Ele tocava numa unção e depois fazia até parte do grupo de pagode que a gente implantou dentro da igreja. Mas enfim, aquele dia foi marcante, porque eu estava de bermuda, de camiseta, descalço dentro da igreja. Quando eu caí em si, eu falei, o que eu estou fazendo aqui?
Só que do nada o culto virou. Eu querendo sair, eu tive a oportunidade para eu perder o foco e o culto virou. E essas irmãzinhas do roupão do coque veio rodando com um tantã na mão. Deu na mão de quem, Marco? Minha mão. Aí instrumento me pega. E eu seguindo ali, eu comecei a tocar devagarzinho, seguindo ali o som, corinho de fogo, tá? Eu comecei a me soltar. Eu fiquei no final da vigília, mano. Muita gente foi embora, era vigília, eu fiquei até o final, Marco. Caraca, mano. Todo mundo foi embora, eu fiquei até o final. E eu ali, tocando ali, junto ali, eu não larguei mais o tantã. No final, eu falei pro pastor, eu quero esse Jesus aí. Eu quero esse Jesus. Meu filho, eu quero, pastor. Levanta a mão, fez o apelo e eu aceitei Jesus naquele dia. Cheguei em casa, era quase 3 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, Camila já estava dormindo, eu acordei ela. Camila. Ah, tu estava onde? Eu falei, eu fui parar dentro da igreja. Que isso? Mas desse jeito? Eu falei, fui, Camila. E aceitei Jesus. É mesmo? Eu falei, é. Eu quero agora Jesus. Eu comecei, e ela querendo dormir, eu querendo falar de Jesus. Ela querendo dormir, foi muito bom, eu querendo contar a experiência para ela. Só que aquela pregação fechou. Pastor Mauro, ele pregou, ele era o pregador daquela vez. E ele pregou, e ele olhou para mim e falou assim, filho, tira a sandália dos teus pés. Já estava descalço? Estava descalço. O lugar que tu tá pisando é santo. Eu arregalei um olhão. Deus tem uma obra na tua vida. E começou a ouvir. Aquilo ali foi... Depois daquilo ali eu nunca mais olhei para ti. Sabe o que é engraçado? Que começou a aparecer muitas agendas para mim de valores até maior do que eu cobrava. Levar de volta. As pessoas que eu tinha agenda aberta para shows, eu cancelei. A Camila ficou desesperada, porque a gente vivia, não com o dinheiro do Detran, que era pouco. Às vezes eu tirava dinheiro dali para pagar os finais de semana que eu tinha que trabalhar, para mim poder viajar. Eu pagava alguém para ficar para mim e ia viajar. Então aquele dinheiro para mim era só para movimentar algumas coisas. Só estava ali mesmo por causa do plano de saúde. E o dinheiro mesmo vinha desse negócio de show. Mas não rendia nada. Era um dinheiro que vinha, você não via quando o dinheiro. Então assim, eu cancelei tudo. A minha mãe, tá maluco, Alisson? Queria me ver tanto fora, mas agora ela falou, não é desse jeito. Senão tu vai bater e vai voltar. Vai com calma. Eu falei, não, mas se eu não me entregar de corpo inteiro, eu não vou conseguir. Cara, esse lance de... Eu já ouvi isso. Não vai com muita sede ao pote, não. Porque água demais mata o peixe. Pô, me falaram isso, me deixou até triste. Água demais não pode não, filho. Tá água demais mata a planta. É isso, mata o peixe, nada a ver. Água demais mata a planta. Eu vi isso na minha cara. Mas quanto mais eu me aproximava da sarça, mais queimava algo dentro de mim. E começou. Eu andava na rua, passava crente, eu dava paz. Mas ainda estava vestido e eles não entendiam nada. Começou as pessoas a me parar na rua e começar a entregar profecia. E eu não estava vestido como crente. Estava vestido. Eu recebi uma profecia de uma missionária, que a filha dela namorava o primo da Camila, conhecia a minha história. A mãe dela, cheia de autoridade, botou o dedo na minha cara e falou assim, homem, Deus não te quer mais assim. Você é um pastor missionário. Eu vejo um terno e uma gravata. Deus tem uma obra linda na tua vida. Eu, no meu pensamento, eu falei assim, essa mulher, se ela soubesse quem eu sou, ela não falaria isso para mim. Aquela mulher voltou e falou para mim, olha, Deus vai fazer. Você vai gravar um CD. Você vai compor para Deus. Deus te quer em cima de música. Demorou 3 meses. Eu comecei a viver aquilo que aquela mulher, saudosa Betânia, missionária Marta Betânia, mulher de Deus, cheia de Deus, pregou para mim. Então a minha vida sempre foi diante desse ciclo de Deus falando. E eu me apaixonei.
foi algo que me fez queimar. O meu pastor não era de monte. E eu olhava lá para cima, parecia que aquilo me atraía. Na tua casa, tu vê, né? Eu comecei a ver alguns irmãos indo, e eu falei, poxa, eu vou também. Só que eu não consegui, eu não sabia o caminho. O pastor Giovanni, quando soube que eu estava na igreja, ele não era da igreja mais. Ele perdeu a mamãe dele, o pai dele, e ele perdeu o chão. E se desviou. Ele era desviado. Quando eu falei para ele que eu estava indo na igreja, ele falou, vou caminhar contigo também. É mesmo? Começou a caminhar comigo também. E as loucuras que eu tinha de vamos buscar Deus, eu implantava nele. Ele, cara, eu não sei chegar lá não, mas vamos sair perguntando. Eu só sei que a gente entrou e fomos subindo. 7 caixas. Tipo, a gente queria. Só que a gente não conhecia a mata. A gente ia pelas marcações que os irmãos deixavam presos nos galhos da árvore. E aquilo ia direcionando. Até que o irmão desceu e falou assim, vocês estão perdidos, gente? Não, a gente está aqui no subir. Vocês já subiram aqui uma vez? Não, ele falou assim, então não sobe, vocês vão se perder. Se perder aqui, as noites daqui são muito frias, vocês não trouxeram nada. Não é porque a gente quer ir, porque a gente quer mais. Aí subiu. Na hora de descer estava escurecendo, a gente desceu voado, mas foi um encontro com Deus que a gente tive. Ali foi marcante. Aquilo ali despertou em nós, porque a gente viu os crentes dentro das matas, acampados, orando. Nunca tinha visto. Orando. E aquilo eu falei assim, cara, eu quero isso. Eu quero viver isso. E começamos essa... Então, assim, a nossa libertação foi em cima de nós. Quando começava a bater a vontade de errar, eu corria para o monte. Conversava com o pastor e falava, pastor, eu quero ir para o monte, eu não estou bem e tal. Pastor, meu filho vai, e a gente ia. Aí comprou uma barraquinha. Teve uma época agora de junho, a gente foi. Nunca tinha passado a noite. Foi uma experiência desagradável. Foi com a cara, a coragem e a barraca. E a barraca, e não levamos nada, só que os irmãos levavam, né, colchão, coisa, pô. cobertor, a gente não levamos nada, mas quase morri de hipotermia. Tem uma história linda que eu conto. O pastor Giovanni, ele levou um saco de dormir, mas só cabia a ele. Eu não levei nada. Só que a barraca estava protegendo em cima, mas o frio do chão, e eu estava com a roupa molhada. Eu não estou aguentando isso, eu não estou aguentando. E em volta de onde a gente estava não tinha ninguém. Mas dentro da mata eu via uma labaredinha de fogo. Eu corri procurando. Fui ali tinha um moço ali. Ele começou a conversar comigo da palavra e eu falei, posso encostar na tua fogueira? Ele pode ficar aí. E ali na fogueira ele me emprestou um cobertor, eu deitei e dormi ali. Chegou de manhã, tinha a fogueira, tinha um cobertor. Mas a barraca e tudo já não estava mais. Uns falam assim, o anjo do Senhor te visitou. Uns dizem assim, não, o homem foi embora. Eu prefiro acreditar que Deus ali, ele me visitou. Porque eu peguei no sono, dormi, o cobertor estava ali, mas o sinal do acampamento não tinha. Porque a gente, quando vai acampar no monte, às vezes a gente deixa algumas marcas, fitilho, pedaço de alguma coisa. Tivesse, vamos supor, tinha um homem e o cara foi embora. Cara, se eu vi... Só tinha a fogueira que se consumiu. Porque quando a gente está no monte, o sono fica leve, a gente não consegue dormir pesado. Qualquer Eu coisinha dormi. a gente acorda. Quando eu levantei, o pastor Giovanni já estava andando pelos montes. E eu contei para ele, caramba, cara. Eu perguntei a outros irmãos que estavam acampados. Ele falou assim, já tem 2 semanas que não tem ninguém acampado. Quem acendeu aquela fogueira fui eu. Por causa de bicho. Porque no monte você tem que acender uma fogueira, manter ela bem concentrada para não haver verdadeiramente ali, né, nem queimar a mata, mas os bichos não encostar. Sim. Então a gente sempre faz uma fogueirinha e deixa a brasinha ali meio que acesa, para os bichos não encostar. E aquele dia foi muito especial.
Então eu costumo dizer que eu fui atraído, eu me apaixonei. E dentro disso tudo, Deus tem a cada dia, não tem sido fácil. Mas vamos lá, vamos lá. Beleza. Cara, essa aí deu um monte. Eu não conhecia, não. Não conhecia, não. Pastor, como é que foi a transição de, pô, agora sou crente, não volto mais, tal. Como é que foi aceitar? Foi difícil aceitar o pastorado? Foi tranquilo? Pô, já queria, nunca quis, e foi um pouco resistente? Então, Marco, assim, quando a gente ouve muita profecia, isso começa a despertar em nós uma curiosidade. Isso começou quando eu comecei a implantar dentro da igreja um pagode gospel. E alguns lugares criou resistência e disse que aquilo era mundano. Mas dentro do meu coração eu queria adorar a Deus. Eu estava numa igreja. E o pastor que pregou, ele falou assim, se você ainda não sabe o seu chamado, hoje nessa noite você vai fechar os seus olhos e Deus vai falar contigo qual é o teu chamado. Porque eu falava assim, eu só sirvo para cantar. Só que por essa resistência da igreja não permitir que esse ritmo entrasse, eu não estava me sentindo bem, porque o novo convertido, recebendo esse ataque, os irmãos mais antigos não aceitavam o ritmo de pagode. E eu comecei a perguntar para Deus. Naquele dia, aquela noite eu orei, eu chorei, Deus não me respondeu. Fui para casa, dormi, 3h30 da manhã eu levantei para ir trabalhar. Era um domingo, trabalhava de escala, um dia sim, um dia não. Eu cheguei no trabalho 6 horas da manhã, não tinha trabalho. Aí o chefe liberou, pode voltar para casa porque não tem trabalho hoje, não chegou as carteiras, a gente não vai trabalhar, não tem por que eu manter vocês aqui. Vocês podem ir, entra para o banco de hora. Beleza, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu voltei a dormir. A Camila estava dormindo, a Agatha e a Ana. Eu deitei do lado e Deus me levou no sono. Foi um período muito rápido, porque eu cheguei em casa às 8 horas, 8h20 eu acordei com sono. Em 20 minutos Deus falou comigo. Tudo que eu estou vivendo agora, aqui, foi um sonho. Passou naquele sonho. Claro que de uma forma diferente, mas tudo que está acontecendo eu estou vivendo. Eu acordei desesperado, porque Deus tinha me visitado e falado comigo disso. Acordei a Camila, falei, Deus me visitou, Deus falou comigo qual é o meu chamado. E tal, eu chegava na igreja com uma mala, parava um carro, subia umas escadas, e ali eu via você, as minhas filhas, mas não tinha a Isabela ainda. E nisso eu subia mais uma escada, eu vi o meu ministério. Eu vi o meu ministério. Isso eu via libertação, muita libertação. E a gente sendo muito atacada. As pessoas em volta que a gente tentava libertar, o demônio nos atacava. Aí corri para a pastora para contar, porque tudo que aconteceu era uma novidade. Pastora, eu sonhei. E a pastora falou assim, filho, Deus tem um ministério contigo. Deus tem uma chamada de pastor contigo. Eu falava assim, pastor é maneiro. Oi, ser pastor é maneiro. E dentro desse tempo, eu fui ouvindo profecias. E Deus ele foi me preparando. Eu sempre fui muito de EBD, de portaria de igreja. Eu queria servir. E quando as pessoas iam falando, eu queria. E o tempo ia passando, eu ia me frustrando. Porque eu falava assim, não, Deus tem isso na minha vida. Só que eu tinha que aprender a cumprir etapas. Então, às vezes eu até falava assim, caraca, mano, eu fui muito ansioso. Até hoje eu sou muito ansioso. E às vezes eu falava, pô, pastora, calma lá. Deus está... O ministério está pronto, a gente tem que estar. A gente não, já está aí. Só que Deus ele tá lá, tem um tempo. E quanto menos esperar, vai acontecer. Porque enquanto a gente está ansioso, Deus não trabalha. Deus ele quer fazer fluir. Comecei a viver.
Quando ia ter a unção na igreja, eu falei, vai vir dia pastor. E eu vim ser ungido a diácono. Ih, tristinho. Foi a unção que eu falei assim, eu vou vir a pastor, eu estou preparado, eu já dirijo culto, já faço tudo, já prego fora, já tenho meu ministério de corinho, já estava já cantando corinho, já tinha gravado CD, as pessoas me queriam em muitos lugares, e eu falava assim, é agora, já estou preparado. E veio a unção de diácono. E aquilo me frustrou. De um obreiro pular para o pastor, eu também tinha essa noção, pô, vou queimar etapa. Aí falou, calma. Então assim, Deus ele me preparou. Deus ele me lapidou. Houve muitos convites para mim abandonar a igreja. Houve muitas situações para mim voltar para trás e eu falava assim, eu quero Jesus. Toda vez que eu vencia um deserto, eu sabia que tinha no final de uma aprovação uma bênção. Eu remava assim, eu caminhava assim. Todo final de uma aprovação tem uma bênção. Isso me estimulava. Só que eu lia a Bíblia, lia e não tinha interpretação como muitos tinham. Eu falava, eu não quero mais, Senhor. Eu quero mais. Se tu falasse para mim assim, Marco, Jesus está ali em tal lugar, eu estava lá, né? Eu estava lá. As pessoas chamam de primeiro amor. E aquilo me atraía, eu queria estar, eu queimava. Marco, acabavam os cultos, eu tinha que trabalhar 13h30 da manhã, mas ainda tinha tempo para ir para o monte, porque eu queria mais. Acabava os cultos, quando a gente não podia, não tinha dinheiro para alugar uma Kombi para levar todo mundo para o monte, a gente orava dentro da igreja. A gente orava dentro da igreja. Então a gente era muito envolvido. Muito, a gente queria mais, a gente estava sedento. E a gente se mandava para monte, oração. Qualquer lugar que você falava de Deus, a gente ia, mas tinha aquela área de inocência. E Deus começou a trabalhar nessa área quando a gente foi para lugares que a gente viu que não tinha Deus. Lugares aonde a gente ia para louvar e via que não era aquilo. A gente, mas dentro da igreja, falei, eu vivi isso fora, aqui dentro. Então Deus ele foi trabalhando nessa área. Quando eu vim a ser pastor, foi por uma ocasião de emergência. Havia uma obra, ninguém queria assumir. Eu já estava automaticamente cuidando da obra. E falou, não, aquela obra lá é com você, com a tua família, nós vamos te ungir. E eu nunca me achei preparado para assumir responsabilidade nenhuma. A ideia que você tinha antes era que, tipo, você era tipo um pastor itinerante e tal. Não pensou que ia ficar pastoreando igreja. Coisa boa ser pastor itinerante. Não, com certeza, pô. Ah, Pastor itinerante é só bênção, só vitória. coisa boa. Esse negócio de cuidar de ovelha, esse negócio é terrível. O pastor itinerante vai pregar. A gente ia, em venda de CD, comprando um carrinho velho, tinha um raio de igreja. Botava uma mesona, cheia de comida. Bem do mato, aqueles roça mesmo assim, as igrejinhas pequenininhas, a gente não cobrava nada a ninguém, levava 10 CD para ajudar no combustível. Mas a honra que tu recebia, aquilo ali era legal demais. O amor, o carinho que você recebia era legal demais. Só que foi nesses lugares que Deus falou, eu vou te soprar lá para aquele lugar. Da onde as pessoas te viram de um jeito. E da onde você saiu humilhado. Lá eu tenho uma obra com você. Você vai sair do meio da tua terra, da tua parentela, e eu vou te soprar para lá. Eu fugi disso. Eu queria ser um pastor. Não queria ter ovelha. Mas eu não queria ser pastor de ovelha. Eu não queria lidar com o ser humano. Eu nunca me achei preparado a lidar com o ser humano. Eu sempre fui um camarada que, no meu passado, eu resolvia as coisas no braço. Se tivesse outras coisas, a gente resolvia de outras coisas, de outra forma. Então, eu precisava muito que o Senhor tratasse o meu coração. E quando Deus começou a dizer isso para mim, eu falei, eu quero ficar por lá para aí. A unção já tinha descido, mas a obrigação não era minha. Eu só auxiliava. Ah, eu vou fazer evangelismo, eu só estava auxiliando. Meu pastor nunca me proibiu de eu voar. Eu gostava de voar. Tinha os meninos comigo, que eu ganhei para Jesus e a gente formou um grupo. Agora o ritmo é outro, é corinho, e a porta se abriu. E
eu gostava disso. Aquilo para mim, aquilo para mim era honra. Você não tem responsabilidade de cuidar de ninguém, de resolver problema de ninguém, e você só ser honrado. Só tinha só os benefícios Só de do benefício. título. Então, assim, você estava livre para estudar, para fazer o que você quisesse dentro do Evangelho. Você não tinha responsabilidade com culto, com nada. Não, pastor é o presidente, pastor, a pastora, ele resolve. Quando eu tiver autor, eu ficava acampado no monte dias e dias. Só que um dia Deus falou assim, ó, usou alguém dentro do trem para minha mãe. Começou as coisas a acontecerem. Sempre, pelo que você vem contando a tua história, tudo que acontece é debaixo de uma revelação, debaixo de algo que Deus falou. Deus sempre fala e depois vai acontecendo. Deus usava a boca do profeta lá fora porque ele me dava sonho. E eu não queria Você era resistente ao sonho. Ao sonho. Aí usava então, o profeta ele usava para falar que sou eu mesmo. E quando não era diretamente comigo, era alguém da minha casa. Era alguém da minha casa. E eu falava assim, mãe, não vamos não. Então eu evitava vir para essa terra porque eu não queria. Porque eu sabia que se eu botasse o pé aqui, algo ia acontecer. Eu rodei o Brasil, pregando, louvando, mas esse era o último lugar que eu queria pisar. Eu não queria estar aqui. A minha pastora na época falou assim, bota um terno, uma gravata, pega a Bíblia e vai lá para Irajá. Eu falei, por que, pastora? Deus vai falar com você lá. Eu não sei o que é, mas Deus vai falar comigo. Assim que eu cheguei na entrada da comunidade, havia uns irmãos amigos de infância. Quando me viram, cada um foi de um lado. Apertaram a minha mão, mas não queriam eu perto, porque eu sabia o que eu ia ficar falando. Só que ficou um. E esse ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação, porque ele estava com problema com crack. E ele falou assim, a minha irmã mostrou um vídeo teu na internet cantando, eu quero servir esse Jesus. Não precisa nem pregar. Não, ele falou isso pra mim. Alguém já tinha mostrado aí, ó, lembra do teu amigo de infância? Como é que ele tá? Cara, eu falei assim, o Ediléo, né? Falei assim, Ediléo, então assim, fica meio difícil, cara. Minha igreja é lá em Nilópolis, ele tá indo já. Não, tu vem me buscar. Eu falei, mas calma aí, Ediléo. A palavra do servo de Deus assim, se eu não, no dia que eu não poder vir, você vai reclamar e não vai mais querer. Procura uma igreja aqui perto. Ele falou assim, nenhuma me atrai. Aí ele virou pra mim e falou assim, abre uma casa de Deus aqui. Aí eu falei, tá doido, Ediléo? Tem dinheiro, Deus não deu ordem e tal. Só que Deus já tinha falado que ia fazer. Ele então, antes do meu pai morrer, o meu pai deixou um cômodo ali pra mim. Perto do campo. Aí eu, é mesmo, Ediléo? Vamos lá. Fui. O negócio, mano, não tinha janela, não tinha teto. Tava cheio de entulho. E quando eu pisava, tinha coisa enterrada ali, cara. Eu falei, Deus não habita nisso aqui, não. Não pode ser de Deus. Aqui não é de Deus de jeito nenhum. Eu falei, isso aí não é de Deus de jeito nenhum. Tá cheio de coisas aí. Deus soprou dentro do meu coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu queria falar não para ele, mas eu não tinha força para falar não. Aí eu falei, Léo, vamos orar, Léo, vamos orar. Saiu, eu falei. Ele saiu, ele foi para a casa dele, eu fui para onde estava minha mãe, que era minha avó, Dia das Mães. Eu só fui parar no Amarelinho porque também a pastora falou e a minha mãe falou, tua avó não está bem de saúde, se ela morrer, tu tem que... Vambora. Eu falei, fui. Falei, então, mãe, cara, tu acredita que eu estava ali, mãe? Eu encontrei com o Ediléo, encontrei com alguns amigos, o Ediléo veio me oferecer um espaço, ela pega que é de Deus. Eu falei, mãe, não é. Ela pega que é de Deus. Eu não tinha visto, não. Porque ela me contou que uma semana antes, uma irmã dentro do trem, no vagão que estavam pregando, entregou um rolo para ela, mais ou menos isso. Deus vai pegar, vai dar um lugar através da vida de alguém, um lugar é improvável, mas é Deus. E ela falou, eu falei, se for Deus, eu falei pra ela. Ainda teve o se for Deus. Eu falei, se for Deus, as coisas vão acontecer e eu não vou precisar fazer nada. Meu pai ainda não era crente. Cheguei em casa, a gente se reunia na cozinha e a gente começava a falar. Eu, a minha mãe e a pastora Vanessa, a minha irmã.
Meu pai veio meio ainda sobe da bebida que ele ficava bebendo na rua. Vocês estão falando aí? Não, eu contei uma história para ele. Ele falou assim, ó, 1.000 eu dou. 1.000 eu dou. Aí eu já comecei a mudar. E a gente foi. Aí foi na outra semana, eu conversei com a pastora lá. Vai, meu filho, vai. E eu falei, eu fui. E aí contei pro pastor Giovanni. O pastor Giovanni falou, eu vou contigo. Eu não era pastor, era um obreiro. Eu vou contigo. Falei, não, cara, fica aí e tal. Não, mas eu vou ajudar. Foi comigo. Quando ele também olhou, ele falou, meu Deus do céu, mas a gente tinha muita fé. A gente olhava um lugar e falava, é Deus. E antes disso eu já tinha recebido muitos outros lugares. E Deus falou, não é aqui. Lugares até melhor, maior. Deus não deixou. Era ali. E, para honra e para a glória do Senhor, nós conseguimos fazer um contrapiso, fizemos um banheirinho pequenininho. Ali cabia umas 10 pessoas. Mas ficava pessoas no corredor, só que tinha uma loja na frente, que era da irmã do menino. E a gente metia a mão ali e orava. Caiu, abrimos para frente. Isso num período de 2 anos. As coisas aconteceram muito rápido. Assim. Eu costumo dizer que eu aprendi e aprendo com unção na cabeça. Eu queria a oportunidade de sentar e viver um ministério itinerante, não ter aquela responsabilidade de chegar, passasse uns anos e eu falasse assim, agora chegou a minha hora. Mas comigo não foi. Comigo foi assim, ó. As pessoas diziam assim, ó, Deus tem pressa. Eu falava assim, por que Deus é esse apressado? Deus falava assim, é necessário. E eu não entendia, eu falava, não. E eu ia. Chorei muito, passei por muitas situações, mas a sarça ainda continua pegando fogo dentro do meu coração. O que me mantém vivo, é o que me faz acreditar que aquilo que Deus ele falou, as minhas renúncias. Uma vez uma missionária falou assim para mim, nem conhecia a minha história, falou assim, pela tua renúncia, porque tu ia fazer sucesso no mundo. Você ia chegar em lugares altos no mundo, mas pela tua renúncia, Deus ele vai te dar algo grande. Pela tua sinceridade, não é aquilo que tu tem, é a tua sinceridade. E a gente está remando dentro desse ministério, já são 8 anos, né? 8 anos, a gente faz aniversário em junho, comemora em outubro. São 8 anos dentro desse ministério de muito choro, muita lágrima. Você e sua esposa foram um dos cooperadores para fazer esse ministério crescer. A gente vimos muita coisa acontecer. Quantas pedradas, quantas pauladas, quantas pessoas falando, é isso, tentando achar a essência. Por que estava acontecendo? Por que Deus estava dando essa oportunidade de crescer? E a gente está morrendo. Resumindo um pouquinho desse ministério, dessa história, Deus ele faz, vai continuar fazendo. E eu falo para minha esposa, chegou o tempo da gente procurar um Gamaliel. E você se assentar para ouvir, para aprender. Deus está abrindo essas portas, né, apresentando algumas coisas. Então, aí, dentro desses 8 anos, muito choro, muita lágrima, mas a gente viu a sarça se aquecer e a gente se atrair. Vontade de se esconder, vontade de desistir, de voltar para casa. Mas Deus sempre nos... Sabe o que você está falando? Eu estou pensando aqui. Como que é um talento, foi algo que Deus te deu, independente se você não usava para Deus, para a glória de Deus, era no mundo. Mas sim, te acompanha, porque é o teu ministério. É o talento que Deus te deu, Deus não tira. E assim, a gente vê às vezes que tem gente que faz uma coisa, tem gente que pinta, tem gente que faz música. O talento que Deus deu para a pessoa, e às vezes a pessoa chega em alguma igreja, em algum lugar, e por não ser muito bem aceito, acaba deixando de lado, e de repente era naquilo que Deus queria trabalhar, e não consegue, tipo, mata o talento. Me acompanhou, é um filho na fé, sabe o meu jeito de deixar Deus usar.
Dentro disso tudo eu fluo através do... Posso ser convidado para pregar, mas você vai ver sempre dentro de uma palavra, sempre tem um louvor. Seja ele alguém, de alguém, ou seja algo que Deus está me dando. Eu acho que eu sou muito espontâneo. Eu admiro muito o camarada que estuda, que consegue escrever tudo aquilo que ele vai ministrar. A minha diferença é ser espontâneo, é a entrega. É falar assim, eu não tenho nada, mas pode me usar. Assim. E essa espontaneidade me faz eu evoluir, eu avançar. Tem dia que a gente vê que funciona, mas também tem dia que a gente vê que não vai funcionar. Mas dentro disso tudo, quando eu sou convidado, as pessoas já me convidam sabendo. Ó, esse pastor, ele prega cantando. Entendeu? Ele prega cantando. É verdade, verdade. Ele prega cantando. Até os rolos que a gente vai entregar é cantando. Então, assim, eu acho que essa área, esse ministério, dentro desse dom que, como você citou, já vem me acompanhando, ele é muito em evidência na minha vida. Se eu deixar isso de lado, eu perco aquilo que é a ferramenta que Deus entregou na minha mão. Deus ele pode usar. O Espírito Santo ele é multiforme, graça. Ele usa da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Mas se a gente não usar a ferramenta que Deus deu e querer usar a ferramenta que Deus deu, irmão, não vai dar certo. Cara, tem um parafuso que é fenda. Deus te deu uma chave fenda. O ser humano vai lá em cima de querer botar uma chave fixa. Nunca vai funcionar. Porque não é pecado você admirar. Sim. Eu tenho referências, você sabe, eu gosto muito do Luciano Subirá. Eu não prego, não tenho conhecimento dele, mas é alguém que eu tenho um prazer de ouvir e pelo conhecimento, a graça que Deus entregou a ele, a gente às vezes senta para ouvir. Às vezes as pessoas acham assim, a pessoa prega aquilo que ela sabe. Às vezes você tem até um conhecimento da Bíblia, mas você talvez não vai pregar aquilo que você conhece. Às vezes o teu jeito de pregar é diferente do irmão. Às vezes o irmão ele consegue aplicar a mensagem daquilo que ele tem por conhecimento e flui. Com outras pessoas não, elas vão aplicar a mensagem de uma forma que eu te falei. Teve uma vez a gente foi pregar numa batista e eu falei, Senhor, eu não sei ficar travado no carro. Eu não sei só... Porque a gente fica meio constrangido de ser aquilo que a gente é. Esse é o nosso pior. Chama expansivo. Esse é um problema muito sério. Por que é um problema muito sério? Porque você vai reter aquilo que... A gente não consegue ser recolhido, cara. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas conhecem o jeito de pregar. Te convidaram então por quê? Me convida para ser o que eu sou, pô. Não convida outro que é quietão. Então seja o que você é. É isso aí. Eu falei, vou deixar fluir. Uma coisa que eu não vou fazer aqui é falar em línguas. Né? A gente tem né? O povo pentecostal tem isso. Isso é natural. Ainda mais quando a gente esquece alguma palavra, a gente já emenda numa língua estranha. Entre uma frase e outra, para não ficar aquele vazio. Cabe o mistério. Cabe. Cabelo. E a gente entende que não estamos edificando ninguém a si mesmo. Estamos edificando a si mesmo. Entendeu? Vamos largar a ferramentinha, vamos dar uma machada. E eu falei, Senhor, eu vou deixar o Espírito Santo usar. E a gente vai indo. Eu lembro daquela batista que a gente foi lá em Minas, que não podia bater palma. Cara, eu fiquei olhando e falei, cara, isso aqui não vai dar certo, mano. E eles chamaram pra cantar, né, cara? Foi pra cantar, não foi? Pregar e cantar. Pregar e cantar. Foi, pô, a batista é tradicionalzona. O pessoal não batia nem palma. Eu tava sentado lá, porque eu falei, isso aqui vai dar ruim. Aí eu já te conhecia, fui contigo, falei, pô, o cara vai começar a rodar em cima do altar. Soltar um chão da Arábia. Falar o não, já era. E tu tava comigo nesse dia. E eu, Senhor, me dá vitória, Como é que vai ser, Jesus? Vamos ir para a glória do Senhor. O povo do Vale bateu palma. Você lembra? Todo mundo a Isabelinha, ela ficou batendo palma o culto todo, cara. Os irmãos batendo palma e eles tudo olhando, porque não era o costume deles, bater palma no culto. Só que foi um povo, a gente foi o quê? 2 carros ou 3, né? E era uma dobrou e o outro foi o carro do meu pai. E a gente foi, a gente fez um barulho lá em Minas. Fizemos um barulho, subiu o Morro do Carrapato. Monte do Carrapato.
Um monte do Tem carrapato. poder. Tem uma semana. Estava uma benção. Mas quando descemos, descobrimos que a gente estava cheio de carrapato. E o lugar do monte era, na verdade, o monte era um monte dos cabritos. Monte dos cabritos. Rapaz, fomos vendo que aqueles carrapatos ficaram agarrados em nós. Pô. Uma semana. Uma semana. O Joel falou, faz um negócio com bicarbonato, não sei o quê, inventou um troço lá, passa que vai dar certo. Eu passei o troço, fiquei me coçando. Tem muita história, né, Marco? Cara, foi top demais, top demais. Tem muita história, a gente tem muita história. Montes. Ou montes, então, que a gente ia. Eu falava, a gente ia pro monte, pra jejuar em cima de monte, 3 dias. E eu falava assim, cara, que o Marco conseguia ficar em jejum. E eu falava assim, não, tem que ter uma refeição. Tem que ter uma refeição. Lembra que eu corria pra dentro da barraca? Corria pra não ver a gente comendo. Caramba. Eu lembro muito que a gente desceu maior peleja lá em Tinguá. Depois daquele monte, fomos parar lá no restaurante. Cara, aquele manazão na mesa e o Marco falou, dentro do carro. Tô de propósito. Eu falei, eu já entreguei. Quando eu vi dentro do carro, aí o pessoal, não, tá ficando chateado, não sei o que era, fora que vocês me tiraram de dentro do carro. Eu fiquei lá junto com a mesa com você e o pessoal, só uma coca. Eu falei, não, mano, eu não quero nada. E eu falei, eu também tava, Marco, mas eu já entreguei. Então, assim, Muito maneiro. Tem história, né, irmão? Tem. A gente não tá dentro desse cenário assim, sem passar por umas pelejas, por uma luta, por uma guerra. Certa vez me perguntaram assim, quem é a tua referência? Eu falei, cara, eu não tenho referência. Foi Jesus, tem os apóstolos e tal. Tipo assim, hoje em dia, eu falei, cara, eu não tenho uma referência aquela pessoa que eu falo assim, essa pessoa aqui é minha referência. Não tem. Eu tenho referência em áreas. Eu acho que assim eu evito me frustrar. Tipo, pô, o cara era minha referência. O cara vai, fez uma besteira, caiu e fala, pô, caraca, e agora? Entende? Então eu tenho em áreas. Aí um dia eu tava orando sozinho em casa, eu fiquei pensando, né? Eu orando e falando com Deus, eu falei assim, agora, todo mundo tem uma referência, eu não tenho. Aí eu lembrei de você. Eu falei assim, Deus, eu não quero muita coisa não. Eu só quero te amar como meu pastor te ama. De verdade, né? Ninguém sabe. Eu tava orando e falei com Deus, eu falei, cara, só quero te amar como meu pastor te ama. Ele é meio doidinho? É. Sou, mas, cara... Mas é desse jeito. Sério mesmo. É desse jeito. A gente... Até hoje eu falo assim, Senhor, se eu cheguei aqui foi a sua mão. Mas assim, é muito bom, mano, a gente poder olhar para Deus assim. Uma vez assim, na minha trajetória, para entender algumas coisas, eu falei para Deus, eu largo tudo, até minha família. Se o Senhor quiser, eu abro mão de tudo. Só para mim estar perto. Esses dias eu deixei uma mensagem numa rede social. Isso encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 25. Que Moisés vai dizer para Deus assim, se o Senhor não for conosco, nos faça subir daqui. Nos faça subir daqui. Isso é algo que, porque Deus indaga a eles depois do bezerro de ouro. Deus, ele cansou do povo. Deus, ele fala para Moisés, reúne todo esse povo e sobe com esse povo para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu não vou mais no meio de vós, mas enviarei o meu anjo na frente. No versículo 25, Moisés está indagando a Deus. Está dizendo assim, se tu não for conosco, eu não vou te fazer subir daqui. E eu gosto muito da revelação de algumas mensagens que Deus arde dentro do meu coração. Sabe por quê, Marco? O que Deus falou? Sabe por que Deus falou comigo no meio disso tudo? A promessa ia se cumprir. O povo estava atrás da promessa. Moisés estava atrás da intimidade. O povo estava atrás da promessa. Moisés estava atrás da intimidade. E quando a promessa chega, ia acontecer, vocês vão entrar na terra prometida. Porém, depois que entrasse na terra prometida, cadê a adoração para Deus? A gente não adora anjo. Deus está dizendo assim, eu estou saindo de cenário. O anjo vai ir na frente. Vocês vão entrar na terra prometida. Porém, depois disso, cadê o contato? Cadê a adoração? Nós não adoramos anjos. Nós adoramos só a Deus. Então Moisés entendia isso. Moisés não queria só promessa. Moisés queria intimidade. Moisés queria ser amigo. Moisés queria face a face. Moisés queria algo mais. O povo se contenta com promessa.
povo se contenta com promessa. Porque o desejo de sair do Egito, o que faz eles caminhar, é porque eles viveram uma opressão, mas que haveria um lugar para eles que emanava leite e mel. Só que quando no meio do caminho era interrompido por um erro do povo, eles olhavam para o Egito. Só que o Egito para eles foi punição. Agora eles estão numa transição e estão reclamando. Porque eles querem a promessa. E eles começam a não querer andar com Deus. Eles até se apresentam uma vontade de querer até ver e sentir o que Moisés sentia. Mas quando chegava a oportunidades, eles recuavam. Moisés não. Moisés não estava nem aí para a promessa. Sabe por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Porque Moisés tocou na rocha, feriu e tal. Porque o coração de Moisés não estava preso à terra prometida. Porque se fosse só isso, o contato com Deus e Moisés, Deus ia falar, então, teu desejo era só ir até aqui? Então eu vou te trazer até aqui. Deus falou assim, nem teu corpo vai ficar na terra. Nem o teu corpo vai ficar na terra. Para não ser instrumento de idolatria na mão de Satanás. A maior promessa de Moisés é querer ver Deus. Só ver Deus quem morre. Só ver Deus quem morre. Porque em terra, em vida, Deus falou para Moisés, não me peça tal coisa, porque senão você vai morrer. Eu só quero ver. Deus permite só a passagem de costa para Moisés ver. Esse é o meu desejo. Eu amo as promessas de Deus. Caminho por ela. Mas se for me levar a um abismo que eu perca a presença, cancele todas as promessas. Me deixa com a presença. Você já me ouviu falar isso várias vezes. Foi uma resistência aí para um final de um beco dentro da igreja, dando nada. Mas Deus falou para mim assim, aonde a minha presença estiver, escolha estar. Aí eu falei assim, se Deus estiver no meio daquela mata ali, é isso que nós temos que queimar, pela presença. O desejo de querer Deus tem que ser maior do que querer as promessas. As promessas são passageiras. Tudo aqui na terra, a traça e o ferrugem corrói, acaba. Mas Deus não. Deus não. Quem deseja andar com Deus, a viver com Deus, não é fácil. A gente quer viver promessa. Quem não quer? Quem não quer ouvir, Deus vai fazer, gente. Glória, vou caminhar com a promessa. Mas se um dia ele falar para mim assim, chega, não, eu quero ele, o que mantém a minha vida de pé, a tua vida de pé? É a presença. Se a presença sair, não tem ninguém na terra que possa mover nada. Dinheiro atrai pessoas. Mas quando o dinheiro acaba, elas vão embora. Presença atrai pessoas. Mas quando ela acaba, as pessoas não vão ficar perto de você. Tem pessoas que gostam de andar contigo, não pelo dinheiro, mas porque você carrega uma essência. A gente não é nada. A gente não tem nada. Mas se a presença andar conosco, quem abre as portas é Deus. Quem nos apresenta é Deus. É isso que é o caminho do Fernando. Não é igreja, não. Igreja. Eu até falo, Senhor, joga para a rua. Tem dia que eu falo, eu vou embora, não quero mais. Você já me presenciou várias vezes falando isso contigo nas nossas conversas. Mas dentro desse podcast, a gente sabe o Deus que a gente serve. Agora a gente não está bem, mas a gente se levanta e a gente volta por cima. Tudo não é o quanto eu posso ir, é o quanto eu posso suportar. Porque aí a gente vai, irmão. A gente tem alguns mecanismos que a gente. Só que às vezes Deus não vai com a gente. Esse é o problema. A gente tem que aprender a suportar. E a gente até pergunta, por que fulano já está lá e eu não? Por que fulano já chegou e eu não? Se eu estou mais tempo, se eu estou esperando mais tempo, aí Deus fala assim, suporta, filho. Dentro dessa conversa toda, eu acho que o meu ministério, sempre olhando para tu assim, caraca, Marco, eu me vejo em você. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu vivi.
de eu quero, eu estou preparado, faz. Porque a gente quer fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Mas não é a gente falar para Deus assim, Deus, olha para mim aqui, tá vendo? Não, eu estou já, pai. Deus fala assim, estou trabalhando, tranquilo, e vai. A gente tem que dar esse lance da iniciativa. É uma coisa que a gente pega e faz. A maioria que a gente vê, muita gente que fica dando desculpa, precisa disso, precisa daquilo, precisa de um monte de coisa. E dentro disso tudo a gente é muito mal interpretado, sabia disso? Só acha que quer aparecer, pô. Fala, cara, eu só tô fazendo o que o outro não teve coragem de fazer. Eu quis fazer e fiz. Eu era O pessoal conhecido acha como isso. puxa-saco do pastor.